Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos à aula de número 40 do curso. Eu descobri que repeti 3 vezes o número 34 e a conta meio que se perdeu. Eu revisei agora e esta aula de número 40. Vejam só como a coisa está passando rápida. São 36 horas de curso, não sei a quantas horas vamos chegar agora com esta nova aula. Hoje eu pretendo fazer mais rápido do que o normal. Vou dividir em 3 aulas a parte do Royal Marine para não ficar tão longa hoje. Então peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar aí embaixo. Mande aí qualquer coisa, pode ser até crítica. Pedir oração, pode rezar por mim, sei lá, coloque alguma coisa aí nos comentários aí, né, para a maior glória de Deus, é claro, e para ajudar no meu serviço aqui. Que mais? Confiram a descrição, porque aí tem a playlist do curso. Vocês vão poder acessá-la de maneira completa. Lembrando que as aulas são relativamente independentes, mas é sempre recomendável assistir o curso desde o início. Também tem a nossa loja, né? Temos 2 livros lançados aí pela editora Assunto. O primeiro, Nosso Senhor de La Salette e Outros Fatos Extraordinários. Contém uma novena aqui, inclusive a novena já fizemos aqui no canal. E o meu livro aqui, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, com o link aí na descrição. Tem também um Pix aí, se você estiver se sentindo generoso. Que mais? Então é isso, sigam-nos nas redes sociais e rezem por mim. Então vamos lá para a aula de número 40. O Royal Marine, na Teologia da Perfeição Cristã, vai fundamentar bastante a questão da contemplação. Enfim, vai entrar em várias discussões aqui. Não entrarei nesses detalhes porque não é tanto a intenção deste curso. Apesar de ser um curso bem longo, ele é um tanto quanto prático. É mais direto ao assunto aí, sem entrar nesses debates aí. Uma das finalidades dele é fazer que vocês tenham a capacidade de ler os autores mencionados. Estamos fazendo isso com a Suma Teológica de São Tomás, com o compêndio do Tanqueré, com a Teologia da Perfeição Cristã do Royal Marine. Tem tradução no português, embora eu esteja usando a edição espanhola como referência. Então a ideia é que vocês tenham a capacidade de ler os livros aí por conta própria, que vocês fiquem inteirados aí dos debates aí, né? Não estou colocando aqui nesse sentido especulativo assim, né? Estou indo nas questões mais importantes de ordem prática, mas que vocês possam ler esses livros e compreender o contexto deles. Ele, como eu disse, tem uma longa parte fundamentando a contemplação, mas não vou ler tudo, vou ler algumas coisas sim, e depois vou tentar fazer 2 graus hoje, o de recolhimento infuso e o de quietude, e deixar os outros para amanhã, e talvez alguma outra questão da contemplação para amanhã. Então, vou falar dos princípios da contemplação aqui. Começa lá na página 685 da edição espanhola, item 516. O princípio elicitivo psicológico e depois o sobrenatural. Elicitivo é um termo escolástico aí, né? Até tem no português, mas parece que já ficou obsoleto já. Significa tirar de algo.
Então, esse princípio seria o que faz manifestar e trazer à tona a contemplação. É, é um termo que aparece em vários contextos escolásticos. Princípio elicivo psicológico. O princípio imediato e elicivo da contemplação não é a essência mesma da alma. Não vou ler tudo aqui, só dar uma resumida. Essa conclusão se opõe à doutrina defendida por alguns místicos. Eckhart Ruysbroeck, esse nome holandês, não sei a pronúncia, Tauler, em alemão, segundo o qual o ápice supremo da contemplação consistiria na omnímoda quietude e silêncio das potências. Substância de Deus, dizem, de todo imediata substância da alma, no centro mesmo da alma. É o contato substancial de ambas substâncias. E esta contemplação ativíssima se realiza pela alma mesma, sem nenhuma intervenção das potências. E são 3 argumentos que o Royo Marin coloca para defender a posição de que a contemplação se dá pelas potências. O primeiro é que isso geraria um conflito, até uma questão de ordem metafísica. Se o ser operasse diretamente pela sua própria substância, acabaria por se confundir com o ato puro, o que colide com a noção do ser criado. A segunda é que, mesmo no céu, a contemplação se dá pelo entendimento, e por mais forte razão aqui na Terra. O terceiro, talvez o mais fácil de entender dos 3 aí, né, é que criaria uma dificuldade para o ato livre e meritório, porque se fosse da substância, operaria por necessidade e não poderia haver mérito. Então, essa é a objeção. Conclusão segunda: a contemplação não pode proceder das potências orgânicas, quaisquer que sejam, como seu princípio elicivo. Esse daqui é para dizer que a contemplação é espiritual, são nossas potências imateriais, né? Acho que essa daí é fácil de entender, né? Acho que poucas pessoas levantariam a objeção de que pode se contemplar sendo animal ou vegetal. Conclusão terceira: essencialmente a contemplação é ato elicitivo do entendimento só. Sem embargo, é também ato da vontade antecedente, concomitante e conseguintemente. Não vou entrar nessa minúcia aí, mas dito de maneira mais simples, é sobretudo do entendimento, da inteligência. Mas a vontade também tem algum papel ali, claro, né? Então a contemplação para o Royo Marin é eminentemente intelectiva. E disso vai decorrer que o principal dom contemplativo, o dom de inteligência, né? E também os outros dons do Espírito Santo intelectuais, né? A ciência e sabedoria. Por assim dizer, né? O princípio elicitivo sobrenatural. Primeira conclusão: contemplação infusa não é uma graça grátis dada, né? Então, aquela questão de ser revelação privada ou não, né? Se pertence a esse grupo, e não, a contemplação faz parte do desenvolvimento normal da alma.
e faz parte do projeto de santificação de Deus. Conclusão segunda: a contemplação infusa requer necessariamente a graça habitual ou santificante. E por dependerem dos dons do Espírito Santo, dependem, portanto, da graça santificante. E também a contemplação são realizadas pelo impulso do amor a Deus. E também contraria a primeira conclusão, né? Seria uma graça do mesmo gênero que as revelações privadas, profecia, graça é grátis dada. Conclusão terceira: não basta a graça habitual, se requer necessariamente o impulso da graça e caridade atual. Porque a contemplação é um ato sobrenatural que requer a prévia emoção divina sobrenatural. Isso é a graça atual. Pode ser um pouco abstrato, mas de certa maneira é evidente, né? Se é um ato, é atual, né? Não é algo que está escondido ali, né? Diferente, sei lá, de uma virtude aí, né? Que é um hábito operativo da alma ali, mas é algo que está sendo realizado naquele determinado instante. Conclusão quarta: a graça atual ordinária move as virtudes infusas, que move as virtudes infusas não basta para o ato contemplativo, se requer a graça atual que move o hábito dos dons. A questão aqui é a seguinte, né? Se tá dizendo que os dons são necessários, os dons do Espírito Santo são necessários para a contemplação. De certa maneira, acho que isso é fácil de entender, porque se as virtudes infusas bastassem, as pessoas que a tivessem num grau considerável seriam contemplativas, e isso não se verifica na prática, né? Há muitas pessoas que conseguem um bom grau de castidade infusa, temperança, fortaleza, prudência, mas não tem o modo heróico aí dos dons do Espírito Santo e ainda não contemplam. Quinto: ademais da graça habitual e atual, se requer para a contemplação o hábito das virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Para falar que não basta a graça santificante, né? O principal argumento é que a graça habitual não é imediatamente operativa, e a graça atual sem o hábito das virtudes e dons produziria um ato sobrenatural violento. Então, um dos pontos disso daí, né, se a pessoa, se bastasse a graça habitual e atual, a pessoa se confessaria, já estaria contemplando todas, e não é necessariamente verdade, né? É muito raro. Aí entra numa outra questão, se a pessoa consegue retomar toda a graça que perdeu. É raro isso, até é possível, mas a pessoa tende a dissipar um pouco do que perdeu anteriormente e talvez nunca recupere, ou se recuperar, vai recuperar em partes, né? Então, se você comete um pecado mortal e se confessa, é possível voltar ao mesmíssimo estado anterior, mas a tendência é que não. Mas enfim, para dizer o seguinte: a pessoa se confessa ali pensando no geral, não volta, não chega contemplando, né? E a graça atual, como é aquele movimento em ato, né? Concretamente falando ali, imediato, precisaria dos hábitos aí para ser algo connatural ao homem, né? Senão seria algo violento. Esse é o argumento, basicamente. Conclusão 6: nenhuma virtude infusa ou dom do Espírito Santo de ordem afetiva pode ser formal e licitativamente princípio imediato do ato contemplativo, embora possam ser princípios dispositivos antecedentes e
frequentemente. Então, tá, como posso dizer, vai especificar aí que nem todos os dons são contemplativos. Os principais aí são o de ordem intelectual, e que não tinha um lugar que fala aqui, que geralmente os dons contemplativos são considerados a inteligência e a sabedoria, e o dom de ciência é um dom disputado nesse sentido, se é um dom contemplativo ou não. Eu acho que vai falar depois, mas o Roy Marin dá a entender que a ciência é um dom contemplativo também, que é uma questão disputada aí entre os teólogos de várias escolas. Eu acho que ele vai dizer adiante. O princípio, conclusão sétima, o princípio imediato e elestivo da contemplação deve ser uma virtude infusa do entendimento. Confesso que não entendi muito bem como essa conclusão adiciona a outra, parece que a outra fala da mesma coisa. A única coisa que pensei aqui é que a conclusão sexta parece ser num sentido negativo e a sétima num sentido positivo. Mas enfim, para dizer que a contemplação requer dons próprios, dons intelectivos, né? Como disse, a inteligência, a sabedoria, mas também a ciência, pelo que o Roy Marin diz em algum lugar aqui, acho que vai dizer ainda. Conclusão oitava, não é da fé somente. A fé pode ser morta, informe ou viva, informada pela caridade. Nenhuma das duas pode ser o princípio elestivo da contemplação. Então, para dizer o seguinte, a caridade concorre à contemplação como disposição próxima, mas não da mesma eficiência formal, já que não é cognoscitiva enquanto caridade. E vai explicar e condição sine qua non, certamente que o é para que se possa dar a contemplação, mas essa condição não dá causalidade, é um mero requisito prévio. Enfim, né, tá falando basicamente, um pouco, esse daqui já é uma questão mais abstrata, seria sobretudo da fé, mas a caridade também participa de maneira relevante. Tem que ser a fé bom, acabei me enrolando aqui, espero que eu não enrole vocês, vai ficar um pouco mais claro a seguir. Foi tão passo a passo aqui que acaba confundindo um pouco, né? Vendo a conclusão 9 e a 10ª vai ficar mais claro aí. A caridade concorre, mas não tem a razão de causalidade, como é dito aqui, né? Vamos ver as outras conclusões e qualquer coisa voltamos a essa conclusão 8 aqui para ver se fica mais claro. Conclusão 9. Não só os dons intelectivos do Espírito Santo sem a fé. Porque não podem se dar sem a fé, ao menos nos viatores, ou seja, nos que ainda estão nesta vida. Lá no céu será diferente, não haverá mais fé, será puramente a caridade. E porque os dons dependem das virtudes. Lembrando, talvez eu devesse ter até falado isso antes, né? Os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes. Acho que já falei no curso, mas talvez muitos de vocês não vão se lembrar nesta presente aula. Teria sido bom eu ter retomado isso. Conclusão 10ª. O hábito imediato e elestivo do ato contemplativo é a fé informada pela caridade reforçada
pelos dons intelectuais do Espírito Santo. A fé informada proporciona a substância do ato e os dons intelectuais, sabedoria, entendimento e ciência. Isso aqui, é nesta conclusão que coloca a ciência como dons intelectuais. Proporcionam o modo sobre-humano. Já falei isso antes, né? A questão do modo heróico, sobrenatural. E a Santa Teresa fala oração sobrenatural, né? Para fazer referência a isso, né? Que é um modo especial dado pelos dons do Espírito Santo. Então, a fé é informada pela caridade e reforçada pelos dons do Espírito Santo. É tudo isso junto. Eu não vou explicar todos os detalhes aqui. Conclusão 11. A fé não é princípio imediato e elestivo da contemplação em seu primeiro estado incipiente, nem o é perfeitamente no segundo proficiente, senão unicamente em terceiro estado perfeito. Isso daqui faz referência à via purgativa, iluminativa e unitiva. Já acenamos a isso no curso, né, que a contemplação faz parte da via unitiva. Inclusive, vamos tratar dos dons na via unitiva. Vamos entrar ainda na via iluminativa, mas lembrando que neste curso resolvemos dar uma adiantada para vocês terem uma noção geral aí, né? Então, é a fé nesse estado perfeito aí, né? E quem aperfeiçoa a fé, principalmente, aí é o dom da inteligência. Bom, conclusão 12ª. Em qualquer grau de perfeição que se produza o ato contemplativo, sempre se realiza a base de uma dupla espécie inteligível, impressa e expressa. Isso daí é uma questão um pouco mais abstrata aí da psicologia escolástica, né? Mais uma coisa importante é que alguns autores dizem que seria uma intuição no sentido mais forte possível, ou seja, sem nenhuma espécie, sem nenhum conceito. Espécie, em muitas ocasiões, é sinônimo do conceito intelectual, do verbo mental. Então, é uma primeira abordagem interessante, né? Associar ao conceito. E a fé, ou melhor, a contemplação já parte aí das espécies que a pessoa tem aí. A contemplação não requer novas espécies infusas, bastam as mesmas espécies sobrenaturais que proporciona a fé iluminada pela luz infusa procedente dos dons intelectuais do Espírito Santo. Então, isso daqui é para distinguir de uma revelação privada, por exemplo, que aí sim a pessoa receberia novas espécies. Na contemplação, a matéria, por assim dizer, são as espécies já presentes na mente da pessoa. Característica psicológica da contemplação, bem rapidinha: a presença de Deus sentida, muito notória, a pessoa se sente na presença de Deus aí, parece que Deus passou ali de um modo muito íntimo. A invasão do sobrenatural da alma, então a pessoa sente que aquilo ultrapassa aí a natureza comum. É sentir num sentido amplo aqui, né? Não de coisa sensível assim, né? Num sentido mais geral. É dessa experiência aí que é bastante difícil de descrever. Impossibilidade absoluta de produzir por nossos próprios esforços a experiência mística. Então, quem passou pela contemplação sabe que é diferente de todo mais, né? Não é algo que você pode produzir por si mesmo, e até por isso
a contemplação é uma graça de Deus, um dom de Deus, né? Contemplamos na hora que Deus quer e não tomamos iniciativa nela. Na contemplação, a alma está mais passiva que ativa, já falamos bastante disso. Deus toma conta da alma e opera por meio de Deus. O conhecimento espiritual, quinto traço psicológico, o conhecimento experimental que se tem de Deus durante a união mística não é claro e distinto, mas obscuro e confuso. Então a pessoa viu uma verdade muito maior que as outras ali, mas ainda assim é algo difícil de ser explicado aí, né? Sexta, a contemplação infusa da alma, plena segurança que se encontra sobre a ação de Deus, sobre a ação de Deus. Então a pessoa tem muita segurança que é algo de Deus. Vamos até aprofundar no próximo passo, ele dividiu bem aqui, né? Se bem que são duas coisas realmente distintas, né? A ação de Deus e a graça de Deus, que será o sétimo traço psicológico aqui, né? Sétima, a contemplação infusa leva a alma à segurança moral de estar na graça de Deus. Então ele vai comentar aí o problema do Concílio de Trento, que diz que ninguém tem certeza de estar na graça de Deus ou de ser salvo, e também a opinião de Santa Teresa, né? Tem um escrito lá das Sete Moradas que ela fala que a pessoa tem dá a entender que a pessoa tem certeza de estar na presença de Deus, né? Como conciliar isso daí, né? Ele vai dizer que é uma certeza muito grande, mas não é uma certeza absoluta e infalível. Até citar o último parágrafo aqui, traduzir: não se trata, pois, de uma certeza absoluta e infalível, que não pode acontecer, segundo a definição do Concílio de Trento, a menos de uma especial revelação divina. A pessoa pode ter certeza por revelação divina, mas de uma certeza moral incomparavelmente maior que a que se pode ter um simples cristão examinando suas atuais disposições. Então, diferente de quem faz o exame de consciência, o grau de segurança é muito maior, mas ainda assim não infalível aí, é porque a vontade é uma potência cega, né? Explicação teológica, e não podemos ter uma segurança intelectual dela, né? Então nunca saberemos, a não ser por uma revelação, se estamos em estado de graça ou não. Certeza infalível, né? Claro que há uma segurança moral, e a segurança moral de quem contempla é elevadíssima. Aí a pessoa tem muita segurança de estar em estado de graça. A experiência mística é inefável, decorre do que já foi dito, é difícil de descrever, as palavras não conseguem acompanhar a experiência. A contemplação pode revestir de formas diversas, então há fenômenos bastante variados. Acho que isso é claro pelo que já estudamos dos graus de contemplação lá no Tanqueray, e vamos retomar aqui no Oroio Marim. Décimo, a união mística apresenta flutuações e variações contínuas. Eu acho que também é claro por tudo que já falamos já de noite escura, esse tipo de coisa que faz a alma variar bastante. 11º, a contemplação mística repercute com frequência sobre o corpo. Aí muitas vezes a pessoa relata perder a força, alguns até se sentem instantaneamente restaurados. Aí a pessoa, ao caso do São Pedro de Alcântara, ele dormia 1 hora por noite e dormia sentado, né? E como isso é possível? Acho que eu já vi algum autor, pode ser que tenha sido uma interpretação minha, mas eu acho que algum autor já disse isso claramente, né? Que ele restaurava as forças por causa da contemplação. Isso é condizente aí do que alguns autores falam aí
da contemplação. Alguns relatam essa retomada de força. Acho que Santa Teresa também fala. Eu li há um bom tempo As Sete Moradas, acho que ela comenta isso sim. Talvez tenha no Quero Ver a Deus, mas agora não me lembro exatamente, né? Então, um efeito até pouco esperado, assim, muitas vezes a pessoa contempla e se sente restaurada. 12º, a contemplação mística costuma produzir suspensão ou fala ligadura, vamos ver qual que é, aprisionamento de potências. As potências ficam presas a Deus aí, né? A pessoa está rezando, sei lá, o terço lá e não consegue rezar mais. É um efeito discreto disso. 13º, a contemplação infusa leva consigo um grande impulso à prática das virtudes cristãs. E Santa Teresa usa até como um critério de distinção da contemplação, se a pessoa contemplou de verdade ou não. A pessoa se sente inflamada a fazer grandes obras a Deus. Bom, então vamos aí tem mais teoria aí, mas como eu falei, eu queria fazer uma aula mais rápida hoje. Inclusive eu acho que eu vou passar bem por alto aí o recolhimento infuso e quietude. O Royo Marin distingue aqui o recolhimento infuso e a quietude em relação ao Tanqueray, mas ele não discute isso daí, nem fala por que são diferentes. Então ele não discute aí, né, a opinião desse grande autor, que ele cita com frequência nesse livro. O Tanqueray é uma grande referência. O Royo Marin simplesmente segue o arinteiro. Então, com base na autoridade arinteiro, distingue as duas coisas. Graus de oração, recolhimento infuso. Ele vai citar um longo trecho de Santa Teresa. Vou ler um pouquinho dessa citação. A primeira oração que senti a meu parecer sobrenatural, que chamo eu, com que a indústria, que nem com a indústria nem diligência se pode adquirir, mesmo que muito se procure, mesmo que se disponha para ela, e devemos fazer muito caso dela. É um recolhimento interior que se sente na alma, que parece que ela tem acima de outros sentidos, como aqui os exteriores, que ela em si parece que quer se apartar dos bulícios exteriores, e assim algumas vezes os leva atrás de si, que lhe dá vontade de fechar os olhos e não ouvir, nem ver, nem entender, a não ser aquilo em que a alma então se ocupa, que é poder tratar com Deus a sós. Aqui não se perde nenhum sentido nem potência, que tudo está inteiro, mas está ali para estar com Deus. Justamente nas palavras mais difíceis, falhou aqui o tradutor, mas está ali para serem empregadas a Deus. Parece retomar as potências aí, né? E logo a seguir vai falar de como se fosse um assobio que a alma escuta, um assobio de Deus, uma citação que o Tanqueray também trouxe, e que a alma escuta e consegue discernir. É algo bem discreto e que a alma começa a contemplar. E fica bem claro aí o que já foi discutido antes, né? A contemplação, dom de Deus, não é por iniciativa humana, é Deus que toma a iniciativa. Aí ela fala também que não adianta por força própria, né? Por meditação, é um dom de Deus.
Segundo essas admiráveis descrições teresianas, a oração de recolhimento infuso se caracteriza, antes de tudo, pela união do entendimento com Deus, o qual escreve o Padre inteiro com sua formosura e claridade infinita, o atrai em beleza por de fora, ou seja, objetivamente, enquanto por dentro, com sua onipotente virtude, o possui, cativa e conforta, enriquecendo-o com os preciosos dons de ciência, conselho e inteligência, mediante os quais se o faz adentrar como de um golpe nesse mundo superior, de onde resplandecem suas inefáveis maravilhas. Então aí, nessa citação do Ar inteiro aí, a ciência também parece ser um dom contemplativo. O que eu pensei estudando aqui para essa aula, né? Bom, né, não é dito isso, né? A princípio, o que é mostrado aqui é que o recolhimento infuso é um grau sacado quase que imediatamente do texto de Santa Teresa. Então valeria a autoridade de Santa Teresa. Mas estive pensando aqui, né? Talvez fosse um pouco estranho nessa perspectiva mais, como posso dizer, intelectualista do tomismo. Claro, isso daí é uma tendência, né? Não é uma coisa radical assim, as pessoas tendem a polarizar excessivamente isso, né? Mas Santo Tomás coloca a inteligência como potência superior do homem, ao passo que muitos outros colocam a vontade. E se começar pela quietude, a quietude se caracteriza muito aí por, como posso dizer, né? É sobretudo a vontade que entra em repouso, né? Essa quietude diz mais respeito à vontade, pelo que podemos entender do texto teresiano. Eu acho que uma motivação discreta aí seria distinguir o recolhimento infuso e colocá-lo como se fosse, como posso dizer, uma contemplação onde a inteligência é discretamente tomada por Deus, né? No Tanqueray isso daí não, é um pouco diferente, né? A sensação é que Deus começa a possuir a alma pela vontade, né? Pelo primeiro grau de oração, se a quietude, né? Há um pouco disso por trás, mas enfim, né? Isso daí é uma coisa especulativa, talvez eu nem devesse trazer neste curso aqui, que é um pouco mais geral, mais prático, né? Mas como falei, também tem essa motivação de o texto teresiano sugerir esses dois graus, né? Então parece ser, antes de tudo, uma opção baseado na exegese. Então, interpretar o que em Santa Teresa é dividido, então, para o Urô e o Marinho e o Ar inteiro são dois graus distintos, né? Enquanto para o Tanqueray, o recolhimento infuso faz parte da quietude. Fenômenos concomitantes, uma viva presença de Deus sobrenatural, uma admiração deleitosa da alma e que a enche de alegria ao descobrir em Deus tantas maravilhas, um profundo silêncio espiritual e luzes vivíssimas sobre Deus e seus mistérios, conduta prática da alma, não suspender o discurso até sentir claramente o convite do Senhor, ou seja, não simular a contemplação, mas uma vez que se dê essa segurança e essa certeza que você vê assim, nossa, Deus está presente, aí você suspende tudo, para tudo e começa a pensar nessa graça aí, né? Entregar-se toda a alma à vida interior, né? Esse daqui já é uma coisa mais posterior, aí, mais externa, aí, né? Mas
vê que ela foi chamada mesmo à santidade aí, né? E é um chamamento próximo aí, né? Deus quer fazer grandes coisas com essa alma e em breve. Não sei se é aqui ou no próximo, né? Mas enfim, você só continua a sua oração, sei lá, você está rezando o terço e começa a contemplar ali, né? Sente esse chamado de Deus. Você só continua se for uma oração obrigatória aí da sua comunidade, ou sei lá, se você prometeu a Deus que ia rezar o rosário, né? Aí seria difícil rezar depois, aí você continua. Mas em outras situações, para tudo e só fica no silêncio com Deus. Essa é a recomendação. Sexto grau da oração, a quietude, a natureza. A oração de quietude consiste no sentimento íntimo da presença de Deus que cativa a vontade e preenche a alma e o corpo de uma suavidade e deleite verdadeiramente inefáveis. Já discutimos isso no Tanqueré, quando fazíamos a exposição do Tanqueré. Esses graus aí se baseiam muito em quais potências Deus vai tomando para si. Como falamos aqui já nessa aula, no recolhimento infuso, então Deus começa a tomar posse da inteligência e agora na quietude Deus toma conta da vontade da pessoa. Então cada vez mais vai tomando posse das potências da pessoa. Vamos discutir outro dia a união plena, a união estática, né? Mas na união plena todos os sentidos interiores e também a inteligência de modo mais perfeito são possuídos por Deus. As potências são possuídas por Deus. Na união estática até os sentidos exteriores. Então há essa progressão aí nessa tomada de posse de nosso Deus. A oração de quietude, deste recolhimento, ouçamos a Santa Teresa, desse recolhimento vem algumas vezes uma quietude e paz interior muito regalada, confortável, regalado o termo espanhol, e que está na alma, que não parece lhe faltar nada, que mesmo o falar de cansa, digo rezar e o meditar, não quer senão amar, dura um tempo e mesmo alguns tempos. É uma coisa já natural e que não podemos procurar por mais diligências que façamos, porque é por a alma em paz, ou por o Senhor com sua presença, por melhor dizer, porque é pôr-se a alma em paz, ou pô-la o Senhor com sua presença, melhor dizendo. Isso, agora eu traduzi certo, tinha errado alguma coisa. Entende a alma, para garantir, porque é pôr-se a alma em paz, ou pô-la o Senhor com sua presença, para, melhor dizendo, entende a alma por uma maneira muito fora de entender com sentidos exteriores, que está já junto de seu Deus, que com um pouquinho mais chegará a estar feita uma mesma coisa com ele por união. Sente grandíssimo deleite no corpo e grande satisfação na alma. Que mais? Tem aquela analogia da água do aqueduto de Santa Teresa. Eu não vou ler esse daqui. Diferença fundamental entre, aqui já orou o Marinho. Diferença fundamental entre essa oração de quietude e de recolhimento infuso que a precedeu, parte naturalmente da maior intensidade de luz contemplativa e dos deleites muito mais intensos. É que o recolhimento infuso era um convite de Deus a reconcentrar-se no interior da alma, de onde quer ele comunicar-se. A quietude vai mais além, mais distante, vai mais longe, começa a dar-lhe à alma possessão, o gozo fruitivo do soberano bem. O recolhimento afeta principalmente o entendimento, que recolhe ou atrai
até si todas as demais potências, enquanto a quietude afeta, antes de tudo, a vontade. O entendimento e a memória, embora sossegados e tranquilos, estão livres para pensar em tudo que está ocorrendo, porém a vontade está plenamente cativa e absolvida em Deus, o diz expressamente Santa Teresa. Acho que, bom, acho que não é nessa citação aqui do parágrafo, não consegui achar o ponto exato aqui, mas mais ou menos nesse contexto é que Santa Teresa fala que a imaginação é a louca da casa. A famosa frase dela, um tanto quanto engraçada. Então ficam livres para pensar. Então a vontade goza de uma grande alegria, mas as outras potências ficam livres. Já no recolhimento infuso, não é dito claramente aqui, né, mas a alma fica um tanto quanto perplexa, né? E não, às vezes tem a contemplação, mas não sente como se estivesse tendo ainda, né? Então é algo que confunde a alma. Já na quietude há uma segurança maior aí, né? A pessoa já sente um sabor diferente e que a deixa mais segura. Efeitos: uma grande liberdade de espírito, temor filial de Deus e medo de ofendê-lo, grande confiança da eterna salvação, amor, a mortificação e trabalhos, profunda humildade, desprezo dos deleites terrenos, crescimento em todas as virtudes. Fenômenos concomitantes: o sono das potências e a embriaguez de amor. Pensando aqui como eu poderia resumir, embriaguez de amor, acho que é mais simples, a esse grande deleite da alma. É claro, né, só mesmo sentindo para saber exatamente. O sono das potências aí, a pessoa sente uma grande vontade de repousar aí, né, como está nessa união com Deus, ela já se sente mais inclinada a parar com tudo e prestar atenção ao Senhor e tende a vontades, como é próprio da quietude aí, já está em repouso, mas também pouco a pouco as outras potências vão silenciando também, conforme progride aí na quietude. Conduta prática da alma: não realizar jamais o esforço para pôr em oração de quietude. É o que já foi dito várias vezes, não tentar simular a contemplação, que Deus que faz você contemplar. Ir atrás imediatamente à ação de Deus, tão logo comece a senti-la. Então, se você sente que Deus te chamou à contemplação, você tem essa segurança, abandona todo o resto. Acho que aqui ela falou mais especificamente daquilo que falei assim, né? É aqui mesmo, né? De terminar as orações, sei lá, o terço, para dar um exemplo. É só se for um terço obrigatório aí de alguma comunidade onde você está, ou sei lá, se você fez o juramento a Deus de rezar o terço aí, né? Eu acho que, sei lá, por via das dúvidas, o juramento talvez seja uma questão de teologia moral muito delicada, mas enfim, né? Se você tem alguma obrigação de rezar o terço, continue. Mas se você estava rezando sem um compromisso claro, a não ser por ser a sua rotina de oração, simplesmente pare tudo e vá contemplar. Não turbar a quietude da vontade, inquietando-se com o alvoroço de outras potências. Aqui fala da louca da casa, né? Então ignorar a imaginação, sei lá, pensamentos da inteligência, tentar focar na vontade que está em Deus. Fugir com grandíssimo cuidado das ocasiões de ofender a Deus. Então vai dizer que
a pessoa não está salva ainda com essa oração e que o demônio está muito de olho nela, e que tem muita vontade de fazer essa pessoa cair. Então, a pessoa tem que se focar ainda mais no progresso espiritual, na vida de santidade. E ser sempre fiel à graça, né? Sempre responder ao Senhor. E quinto, não deixar jamais a oração, apesar de todas as dificuldades ou tropeços. Então, muito cuidado aí para não voltar atrás na oração. Bom, então, meus caros, acabou sendo uma aula quase do mesmo tempo das outras, mas enfim, não ficou aquela correria também para falar de todos os graus de oração. Amanhã, se Deus me permitir, voltarei para falar da união plena, união estática, união transformativa e talvez algum outro tema aí. Então é isso, meus caros, muito obrigado, até a próxima. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.